Boa noite. Vamos chegando e ouvindo de fundo esse mantra cantado e tocado na Plum Village, que foi a comunidade, ou é a comunidade criada por Thich Nhat Hanh, autor do livro que a gente vai comentar hoje pela última vez, porque hoje é a última live desse livro, a 8ª e última live sobre esse livro. Eu vou discorrer hoje sobre o 6º capítulo e depois os outros capítulos tratam basicamente de práticas para transformar o sofrimento em felicidade. Essa é a tônica do Sem Lama Não Há Lótus. Desenvolver a nossa capacidade de treinar a tal ponto a nossa mente que a gente seja realmente capaz de transformar a dor e o sofrimento em felicidade, em bem-estar. Não essa felicidade vendida e que a gente está comprando caro aí nas redes, de uma forma geral. Não a felicidade de prazeres imediatos e fugazes, mas a felicidade interna, profunda, de estar bem consigo e com tudo aquilo à nossa volta. É dessa felicidade que o budismo fala. Então a gente vai entrando, vai buscando essa ordem interna, esse estado de plena atenção, que é quando a gente consegue realmente trazer algo para a nossa experiência interna. E através disso que nós vamos aprofundando, nós temos a condição, de fato, de sair desse turbilhão de pensamentos agitados, muitas vezes ansiosos, e entrar num estado de receptividade daquilo que a gente vai conversar aqui. Eu digo conversar, apesar de eu não responder muitas perguntas, não interagir com vocês, porque eu vou trazendo essa mensagem do livro e cada um vai desenvolvendo um diálogo interno ao mesmo tempo. E é esse diálogo interno que faz toda a diferença, que faz com que a gente possa caminhar e buscar essa transformação de forma consciente, transformação da nossa vida. Eu creio que se nós tivéssemos cultivado, de uma forma geral, é claro, a arte de transformar o sofrimento em felicidade, talvez a pandemia não tivesse atingido de forma tão profunda tantas pessoas. Algo que eu vejo hoje como uma repercussão, constantemente tenho encontrado pessoas que estão agora sentindo os reflexos daquilo que foi a pandemia para cada um de nós, para as famílias, para as pessoas em geral. Então vamos entrando nesse estado. Se você quiser, fecha os olhos, só para você ir acomodando internamente esse momento. Momento que você separou. Não importa se você está aqui presente comigo, se você vai deixar para assistir mais tarde, está assistindo agora, num outro momento, mas um momento que você separou para você cuidar de você, para você abrir um painel aqui na sua mente de possibilidades de transformação do sofrimento em felicidade. E é lindo o título do livro, eu já comentei isso nas outras, mas gosto de reafirmar, quando ele diz sem lama não há lótus, porque muito do que nós estamos, às vezes, atormentados é pela ideia de que a vida tem que seguir de uma forma sempre equilibrada, sempre nos favorecendo, sempre na alegria. Isso não existe para ninguém. Então é muito importante que a gente entenda que a vida traz também as suas dificuldades. É o que aqui talvez ele tenha colocado como lama, metáfora de uma lama, mas que pode ser muito fértil, trazendo a linda flor de lótus, que é a flor da transformação, daquilo que é difícil, trabalhoso, que se transforma e pode se transformar em algo grandioso, rico para as nossas vidas. Então, quando a gente acomoda a dor e o sofrimento dessa forma que eu poderia chamar de inteligente, principalmente, não poderia chamar de outra coisa. É uma forma inteligente, uma inteligência de vida para lidar com as questões da vida.
né? Com as dificuldades da vida, com o sofrimento. Então respire fundo, se quiser feche os olhos e vá trazendo para o seu coração essa abertura, curiosidade para o momento presente, único momento que nós realmente existimos, agora, aqui e agora. Então respire fundo, sejam todos muito bem-vindos. E vá recebendo esse encontro com o seu interior. Se por acaso perceber algum desconforto físico, busque a melhor posição. Relaxe as tensões das costas, da nuca. Respire fundo enquanto relaxa. Se perceber algum desconforto emocional, talvez uma tristeza, uma preocupação, qualquer desconforto emocional, aceite como seu, mas não se demore nisso, deixe passar, concentrando-se no agora. E se ainda observar no campo dos seus pensamentos, no seu campo mental, pensamentos desequilibradores, gentilmente os afaste, imaginando-os como nuvens que passam ao sabor do vento e trazendo para esse momento um estado de maior bem-estar, de forma proposital, consciente, intencional, para que você se sinta melhor. Nesses poucos minutos que ficaremos aqui discorrendo sobre o 6º capítulo do livro Sem Lama Não Há Lótus. A felicidade não é uma questão individual. Então vá voltando para cá. Vou colocar aqui bem baixinho, creio que não vai incomodar. Esse mantra. Tirei o som, né? Acho que vai ficar melhor. Vamos lá. Então é um capítulo que particularmente coroa tudo que foi discorrido antes com uma bela ideia de um universo interconectado. Eu já disse isso antes, eu penso que as redes, a internet de uma forma geral, nada mais foi do que a manifestação de uma realidade que nós não percebíamos. Então ela se manifestou. Nós estamos hoje conectados, eu estou aqui diante de pessoas que não estão aqui em Volta Redonda, estão em outros locais, estamos aqui nos vendo, né? Eu vendo vocês que estão entrando e vocês me assistindo. E, no entanto, isso, há algum tempo atrás, era completamente inimaginável. E hoje nós temos isso, para mim, como uma expressão de uma realidade mais profunda. É como David Bohm classificava, por exemplo, criando aqui um caminho de entendimento através da física. Ele entendia um mundo ou uma realidade implícita que gerava uma realidade explícita, mais ou menos isso. E, na realidade, hoje nós estamos conectados. Então, quando esse capítulo fala exatamente disso. Não existe, é uma frase do Thich Nhat Hanh, esse capítulo belíssima, não existe individualidade absoluta, um indivíduo completamente isolado do todo. Da mesma forma, não existe coletividade isolada, absoluta. Nós estamos, de alguma forma, interferindo, implicando na coletividade e a coletividade implicando em nós. Isto é uma consciência. Se a gente for reparar bem na realidade terrestre, no nosso mundo, é uma consciência ainda a se alcançar. Eu não sou nenhuma grande estudiosa do budismo, já disse isso aqui. Eu sou uma grande curiosa, interessada, e por isso vejo que, da mesma forma como outras grandes tradições espirituais trazem no seu
corpo de abordagem filosófica, religiosa, de uma forma geral, trazem a possibilidade de nós entendermos o todo dentro de nós e, de alguma forma, compreendermos a nossa particular responsabilidade. Então é muito bonito. É um livro simples, eu sugiro a vocês que não leram, que leiam, porque é um livro simples e ele é muito focado em prática. Mesmo nas partes que não são especificamente desses capítulos após o 6º capítulo, que são as práticas de uma forma mais direta, ele sugere durante todo o livro alguns exercícios, que nós façamos alguns exercícios para trazer essa transformação para o nosso dia a dia, essa transformação do fel em mel, dessa transformação da lama em lótus, do sofrimento em felicidade. Então ele é muito voltado para a prática. Não tem como a gente separar uma coisa da outra, já que a gente quer transformar a nossa realidade. Só que para isso nós precisamos estar na postura do adulto. O adulto que é capaz de escolher os seus caminhos. Então ele vai dizendo que o sofrimento de cada um afeta os outros. Parece uma coisa muito assim, eu tranquei a porta da minha casa, estou aqui isolada na minha solidão, no meu sofrimento, e ninguém vai se afetar com isso. Ele defende a ideia de que não. E me fez lembrar dos estudos, por exemplo, da abordagem de David Bohm, físico, considerando o universo um universo holográfico. E da abordagem de Karl Pribban, que considera o cérebro como, um neurocientista Karl Pribban, o cérebro como um cérebro holográfico. E se a gente for pensar em todos os sistemas, de alguma forma, são sistemas que interagem e implicam uns nos outros. A própria ideia de Gaia, Terra, como um ser vivo, é uma ideia que entende tudo e todos implicando em si mesmos e nos outros. Isso muda a nossa consciência e dá-nos não só uma responsabilidade pessoal nessa transformação, mas também uma responsabilidade em relação a todos aqueles ao nosso redor. Então, quando a gente pensa, ele fala isso belamente no livro, sobre o quanto a nossa felicidade afeta a nossa ancestralidade. Ou seja, todos aqueles que vieram antes no nosso sistema familiar, de alguma forma recebem a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. A gente pensa que a gente está aqui e eu sou dono do meu corpo, dono da minha vida e ninguém tem nada com isso. Em parte, tá certo. Mas em parte não. Porque toda vez que eu realmente cuido do meu interior e transformo a minha dor em algo fértil, em aprendizado, em compreensão da vida, eu de fato estou levando comigo uma mensagem que toca o outro, que se manifesta no outro. O budismo fala de compaixão, e isso talvez seja a forma mais expressiva de compaixão, quando eu cuido realmente de mim, e assim eu com certeza tenho algo a oferecer ao outro. E aí é uma verdadeira compaixão. Não é algo que eu faço como uma barganha. E, infelizmente, algumas abordagens são assim, eu não digo das religiões, mas das pessoas que estão nas religiões. A ideia de que eu faço o bem para ter algo em troca, para ter um Deus que me aprove ou um Deus que me beneficie porque eu faço esse bem. É uma visão completamente diferente, essa que está colocada no livro. É um bem que eu faço a mim mesma, mesmo, e aquilo que vai para o outro é simplesmente um transbordamento. Ele dá um exemplo muito bonito, porque no budismo tem a ação correta. Na senda óctupla existe a ação correta. Né? Porque eu já citei isso aqui, porque no início do livro ele fala disso, as 4 verdades nobres. A primeira verdade nobre, relembrando, é o sofrimento. Meu celular escorregou aqui, gente. Não liga não. Isso acontece. O sofrimento existe para todos. Tudo bem aí? Vou ficar esperto aqui. O sofrimento existe para todos. Invariavelmente. Então, se você está numa vida perfeita, sem máculas, isso é uma questão de tempo. Isso não é uma previsão macabra de uma psicóloga. É simplesmente a vida como a vida é. E a segunda verdade nobre é o sentimento tem uma causa. Ele também não é algo que acontece à revelia. Ele tem uma causa, ele tem um motivo.
O sofrimento, na terceira grande verdade nobre, ele tem um fim. E por fim, existe um caminho para o fim do sofrimento. É justamente a transformação do sofrimento em felicidade, ou a senda óctupla. E na senda óctupla ele cita nesse capítulo apenas a ação correta. E a ação correta é realmente intencionar e realizar o bem. Das formas mais simples que você pode fazer isso. A bondade, a generosidade, a gentileza, a compaixão. Então ele cita a ideia de, por exemplo, você ir a um supermercado e você pode vivenciar, experimentar a ação correta na ida a um supermercado, sendo o melhor que você pode ser para aqueles que cruzarem o teu caminho, sendo gentil, sendo agradável e principalmente trazendo no seu interior algo que seja realmente bom, porque isso não precisa de palavras. Se você está bem consigo, é impressionante, é agradável ficar perto de você. Eu ouço às vezes pessoas se queixando porque estão sozinhas. Mas a solidão, eu espero que as pessoas que estejam se sentindo sozinhas me entendam, não é aqui uma crítica de forma alguma. É uma observação, na realidade. A solidão é uma escolha para adultos. Porque os adultos têm um outro caminho que pode construir a proximidade, o encontro. Não é um lugar sem saída, porque para um adulto há sempre uma saída. É preciso buscá-la. É preciso trabalhar por ela. O que eu acho belo nessa abordagem do treino da mente, do budismo, é que existem ações que precisam ser realizadas, existe um trabalho, uma prática na direção daquilo que você quer. E isso, por mais banal e óbvio que seja, muitas vezes não é vivenciado por nós. Ficamos ali aguardando que algo mágico aconteça na nossa vida, tal e qual a criança aguarda uma grande festa de aniversário, onde ela pode ser feliz, onde ela pode se realizar. Mas na realidade não. Seja lá o que for, que seja para você importante nesse momento, é preciso que haja um trabalho nessa direção. Então ele começa a falar de um tipo de consciência, aqui nesse capítulo, que é uma consciência coletiva, da importância de estar bem ou de fazer o bem em função do outro. A compreensão do que ele fala, que ele não fala exatamente nesse capítulo, mas isso é muito comum na fala do Thich Nhat Hanh, o interser. Ou seja, ser com o outro, ser com tudo ao meu redor. Ele diz assim, a terra é território nosso. Eu lembro que eu dizia lá para os meus alunos, lá quando eu desenvolvi um projeto de desenvolvimento da inteligência emocional para os alunos de ensino médio, eu lembro que eu dizia para eles, se você joga um papel no chão, você está jogando um papel no chão da sua casa. A terra é sua casa. E a gente se distanciou disso de tal forma que a gente pega o nosso lixo, joga ali na porta para que o lixeiro passe e a gente não tem a menor ideia de onde esse lixo vai parar, nem como, nem o que vai acontecer com ele. A gente se distanciou da terra, a gente se distanciou de nós mesmos. E é essa proximidade que vai dar a chance da gente resgatar a possibilidade de estar melhor com a vida, como a vida é. Então, se o sofrimento existe para todos, e eu continuo desejando uma vida perfeita, uma vida sem mácula, sem dificuldades, sem obstáculos, alguma coisa está errada. Então, tudo que é dito nesse capítulo culmina com vários estudos atuais da psicologia positiva, até mesmo da neurociência e até da física de uma forma geral, o quanto que nós somos um todo indivisível. E o quanto que quando a gente vive em comunidade, ali, no nosso entorno, atuando a beneficiar o outro, o quanto isso é saúde. Porque é como se eu estivesse, de fato, sentindo que estar bem comigo mesmo é minha responsabilidade, mas não só a única responsabilidade, eu também tenho a responsabilidade de colaborar com o meio. Então é como uma célula do seu corpo, que se ela não vai bem, se ela começa a praticar aquilo que não é o ideal para este corpo, o que vai acontecer? Ela vai contaminar, ela vai
progredir ou crescer de uma forma doente, disfuncional. E isso pode levar esse corpo à falência. E é isso que, de certa forma, acontece no mundo, quando vários ou um único ser se desconecta e considera que a sua pessoa é superior, ou única, ou melhor, ou merece aquilo que os outros não merecem. Como que a gente pode estar vivendo numa terra que ainda existe guerra, que ainda existe escravagismo, que ainda existe preconceito? Isso é terrível, mas é real. Isso acontece. Então é o que eu costumo dizer, chamar de teto baixo da terra, teto baixo de consciência. Quando as pessoas ainda não compreenderam que o mal que elas fazem ao outro, fazem a si mesmas. E mais, que é mais belo, que o bem que as pessoas fazem ao outro é o bem que fazem a si mesmas. Essa é uma compreensão que muda tudo e é a tônica deste capítulo. Tudo aquilo, né, que for compreendido e sanado em você, trazendo o seu bem-estar, a sua felicidade, vai dar a você as condições, nutrindo você, você vai ter condições de nutrir os demais. Então ele vai dizendo que isso é mais fácil em comunidade. Quando a gente se liga às pessoas, praticar junto coisas para o bem geral, é mais fácil. Praticar isoladamente, com certeza é mais difícil. Então ele vai dizendo numa frase, sem uma comunidade é mais difícil para uma pessoa mudar qualquer coisa. Por isso nós precisamos estar de alguma forma ligados. Há uns, sei lá, bem mais de 20 anos atrás, num dia de aniversário, eu adoro aniversário, sou muito feliz com o aniversário, sou igual criança no aniversário. No aniversário, 3 pessoas, além da família, me ligaram. Tiveram até pessoas da família que não entraram em contato comigo. E aquilo foi, eu sou muito grata a esse aniversário, porque aquele aniversário fez com que eu despertasse para um aspecto que estava acontecendo, algo que estava acontecendo comigo, que eu não dava atenção. Eu, sem perceber, estava de fato me isolando. Trabalho, casa, casa, trabalho, consumida, absorvida pelas obrigações, pelas coisas que tinha que realizar, minhas crianças eram pequenas, aquela coisa que muita gente passa, que fica atabalhoada com as coisas, né? E aquilo foi um choque para mim. Porque eu gosto tanto de aniversário, gosto tanto de estar com as pessoas, de sentir os abraços, os agrados. Eu acho maravilhoso isso. E eu falei, tem alguma coisa errada na minha vida? Tem alguma coisa adoecida na minha vida? Claro, como psicólogo eu sei perfeitamente que a rede de contatos não são necessariamente pessoas que vão frequentar a sua casa ou que você vai frequentar a casa delas, mas pessoas que fazem parte e que de alguma forma podem lançar mão da sua ajuda, ou você lançar mão da ajuda dessas pessoas, uma rede de relacionamentos. Eu vi que eu estava completamente adoecida. E dali para diante, então, eu fui para o que a gente está sugerindo aqui, fui para a ação. O que é preciso fazer para ampliar o universo das pessoas da minha vida? E aí fui praticar, isso tem mais de 20 anos, né? Porque eu fui praticar o Tai Chi Chuan, e ali eu tenho um grupo que até hoje é vivo e cuidadoso comigo, e eu cuidadosa com esse grupo, é maravilhoso. Fui praticar o Tai Chi Chuan, fui fazer cursos dentro da minha área de interesse, e hoje eu receito isso para as pessoas. Aumente sua rede. Isso não precisa ser coisa muito grandiosa. Ah, Lana, não tem condições de fazer curso. Tá difícil para mim sair de casa. O próprio Thich Nhat Hanh fala, existem comunidades online. Você não precisa dar a desculpa de que você não tem como sair de casa. Você pode estar presente. Tem muitas comunidades abertas de estudo, de leitura. Hoje eu fiquei sabendo de um maravilhoso, que é um clube do livro, que eu fiquei encantada. Então, tem muitas coisas que a gente pode estar fazendo para estar com as pessoas. Nós somos seres gregários, nós precisamos estar uns com os outros. Assim a gente cresce. Desculpa. Assim a gente evolui. Assim a gente aprende. Assim a gente tem um espelhamento das nossas atitudes. Por isso que é importante estar com o outro. O outro nos dá uns toques. Olha, será que você não está de mais? Será que você não está de menos? Isso é bom estar em contato. E dali para diante, então, eu fiz. E hoje eu tenho uma rede significativa na minha vida. Mas eu precisei me mover. Estou dizendo que eu sou exemplo de nada, gente. Só estou contando uma experiência que aconteceu.
Eu vi que tinha ali algo adoecido em mim. E a gente pode olhar para dentro e ver se existe algo adoecido em nós quando se trata da relação com o outro. Daquilo que a gente realmente quer e faz pelo outro. Porque o que acontece? O adoecimento desse isolamento, e olha que a pandemia fez isso em larga escala para algumas pessoas, isso foi terrível. Esse isolamento, esse fechamento para o outro, faz com que a gente se afogue nas nossas sensações, sentimentos, pensamentos e não tenha vazão para tudo isso. Não tenha como expressar tudo isso. E aí, realmente, a gente vai adoecendo. Ele usou uma expressão nesse capítulo tão bonita. Ele diz assim que quando a gente vai também se preocupa em cuidar do outro, além de cuidar da gente, a gente vai além e se preocupa. É como se a gente olhasse, né, para o bebê chorando dentro do outro. Achei isso tão bonitinho. Né? Quem não tem uma criança ferida? Todos nós temos. Então, quanto mais a gente dá uma atenção, eu sempre falo, quando as pessoas, às vezes eu atendendo adolescentes, os adolescentes falam assim comigo, o clube da leitura da Monique, tá, gente? Eu fiquei encantada com a ideia, com o empenho maravilhoso. Isso acontece virtualmente, não é uma coisa que você tem que se deslocar, que é muito difícil. A gente pode criar soluções para isso, não é? Eu vejo que hoje, eu olho sempre o lado muito positivo das redes. A gente tem muita chance de estar em contato com os nossos grupos afins. Eu brinco, eu falo que eu receito mesmo. Procure a sua tribo, lugar onde você vai encontrar ressonância e vai fazer com que você entenda a sua importância para cada um e entenda também a importância de cada um para você. Isso é rico, muito rico. E esse trabalho de cuidar da nossa criança faz com que a gente tenha mais condições de cuidar da criança do outro, de espalhar essa boa nova, de ser esperança, carinho. Eu costumo dizer que, quando eu atendo adolescentes, eu estava falando sobre isso, que reclamam de não ter amizades, que reclamam de não ter muitas pessoas para trocar afeto. Eu sempre digo assim, existe uma mágica para que as relações, pelo menos, comecem a acontecer. E essa mágica é a atenção. Tudo aquilo que recebe atenção, de alguma forma, responde. Você pega uma planta, uma coisa bem mais básica, bem mais primitiva. Você pega uma planta, cuida dela todo dia. Você vai ali, você revolve a terra, você joga água, você cuida com carinho, você conversa com a planta, né? Porque a gente já sabe que plantas são mais sensíveis do que se pode imaginar. Então você cuida daquilo, aquilo vai te responder. É impressionante. Agora, gente, nós estamos falando de planta. Agora imagina pessoas. Imagina um ser como você, com pensamentos, sentimentos, aflições, alegrias, tudo o que acontece no interior rico de um ser humano. Se você investe em dar atenção a qualquer pessoa, o porteiro do seu prédio, os porteiros lá do meu prédio onde eu trabalho, sempre cuido de perguntar, eles já tenho eu tenho absoluta certeza, até por uma questão de experiência mesmo. Eles cuidam de mim e eu cuido deles. Por quê? Porque dei atenção, alguém teve que começar. Eu dei uma real atenção àquela pessoa, àquela individualidade. E lógico, isso frutificou, isso trouxe frutos. E hoje eu vejo o quanto eles cuidam, eles não aceitam muito as coisas que são deixadas na portaria, mas eu sempre vejo o carinho deles em guardar para mim alguma coisa, se for necessário. Aquela relação de confiança. Mas veja bem, não sou amiga íntima de nenhum deles. E, no entanto, existe ali uma atenção. Então, a atenção é uma chave. Uma chave para aqueles que estão sozinhos, deixar de estar sozinhos à medida que dão atenção aos outros. Verdadeira, uma atenção genuína. Isso é um cuidado, isso é uma ação correta na realidade de que somos, de fato, um com todos. Acho que é por isso que eu coloquei o nome do meu projeto social, Somos Todos Um.
né? Somos todos um, não somos muitos, somos um. Somos todos um é um site. O meu projeto é Somos Muitos, Somos Um. Que nós somos realmente muitos, vários, mas, no entanto, nós somos um único corpo que, se for interagindo de uma forma benéfica, saudável, esse único corpo pode crescer junto e sair desse torpor, sair dessa lesão que nós estamos lesados. É como se o cérebro dessa terra estivesse um pouco lesado quando esquece que todos somos importantes, que a vida de todos importa, que um não pode sobrepujar a realidade, a vida do outro para ser feliz, porque isso não vai funcionar. Então ele diz assim: nós consumimos o nosso ambiente como uma espécie de comida, e seus elementos benéficos ou maléficos se infiltram em nós. Olha a importância do ambiente. Então, se você está num ambiente criando uma atmosfera desequilibradora, seja com raiva, seja ali aquela pessoa no trânsito que não tem paciência, seja em qualquer situação, você está agindo nesse ambiente. E, claro, gente, isso vai reverberar. Isso vai atuar sobre nós também. Eu costumo dizer que eu dou muita palestra, falo muito para os outros, eu sempre falo assim, a primeira pessoa que ouve sou eu, ou pelo menos eu não falto nenhuma palestra minha, eu estou em todas. E aí o que acontece? Se isso não for percebido por nós vamos sair por aí falando ou fazendo coisas ofensivas, desagradáveis, sem necessidade nenhuma de estar sendo dita. Isso envenena a mim. É como se eu envenenasse o rio que gera a água que eu mesmo bebo. Isso já foi dito por grandes chefes indígenas, já foi xamãs, já foi dito por várias tradições espirituais. Isso está na tradição judaico-romana, isso está em todas as grandes tradições, falam da importância do todo, do entendimento de que a minha ação no mundo é uma ação para mim mesmo e, de certa forma, é uma ação responsável. Então, muitas vezes, realmente eu entendo que muitas vezes nós estamos nos sentindo numa situação sem saída, como se a gente não conseguisse encontrar um caminho. Estamos nos sentindo sozinhos, ou com medo, ou acuados diante de uma situação desagradável, ou com perdas, frustrações, obstáculos aos nossos desejos de realização. Mas para tudo na vida de um adulto há saída. E quando nós vivemos isso em conjunto, em comunidade, nos apoiando, quando nós plantamos na nossa vida diária essa atenção, esse cuidado, nós conseguimos caminhar de uma forma mais forte. O budismo foca na atenção, na concentração e no discernimento. Esses são os caminhos para a transformação do sofrimento. Darmos uma atenção plena, um estado pleno de atenção à nossa vida. Estarmos mais conscientes dos nossos processos, sermos mais congruentes, aquilo que está dentro se manifesta e não tão distantes. Então a gente fala com as pessoas que está tudo bem, mas não está. A gente se trai o tempo todo e isso vai criando realmente uma bola de neve dentro de nós. E aí a gente vira uma bomba relógio. Por quê? Porque nós estamos em discordância com aquilo que se passa dentro de nós. Ou pelo menos inconscientes do que aquilo que acontece mais profundo de nós. Concentração é a gente realmente focar. E isso a neurociência fala hoje em larga escala, a importância do foco. E o foco, se ele for o problema, o que vai acontecer conosco? Se ele for o nosso problema, como se nós não pudéssemos ser atingidos pelo problema, como se na nossa vida não pudesse acontecer o que é pior, ou aquilo que nos desagrada, realmente isso vai ficar muito adoecedor dentro de nós. No entanto, quando nós entendemos que somos esse todo, nós nos comprometemos. Há um compromisso de cuidar de nós e de cuidar de todos à nossa volta. Isso é muito importante. E o cuidado, eu tenho usado essa frase, nada resiste ao cuidado. Nada resiste ao cuidado. O cuidado é, de fato, uma energia procriadora. É como se nós nos tornássemos co-criadores quando nós cuidamos de qualquer coisa na vida. Porque a vida cuida de nós. Nesse exato momento que nós estamos aqui, sei lá quantas milhares de crianças estão nascendo
perfeitamente vindo à luz de uma forma, sendo que a gente sabe que para que haja um parto ideal, com tudo correto, tudo muito certinho, muitas variáveis precisam estar a favor. Estão nascendo lá no meio da floresta, estão nascendo nos hospitais, estão nascendo em casa. E, no entanto, a vida promove isso, a vida quer isso. Então, é como se a gente, nesta visão do todo, nós, na realidade, remássemos a favor da maré e não contra a maré, porque a maré é pelo todo. É a gente que ainda não compreendeu isso, por isso que ainda ficamos presos nessa ideia completamente distorcida de que existe uma vida individual. Então é muito bonito ele falar que a felicidade não é uma questão individual. Se a gente for parar para pensar, nada é uma questão individual, porque não existe uma individualidade absoluta. Existe eu, você e o todo. O tempo todo o interser, como é dito na filosofia aqui budista do Thich Nhat Hanh. E ele conta lá pelas tantas, eu não sei se eu vou reproduzir com maestria, mas eu não quero deixar de contar. Ele conta, já no final do capítulo, uma história que ele atribui como um conto que é comum no Vietnã, que é a terra natal do Thich Nhat Hanh. E ele conta que Mara, o mundo era dominado, um determinado tempo, o mundo era dominado por Mara. E Mara, nesse mundo dominado, era a personificação da guerra, da violência, do preconceito, coisas que a gente nem conhece, né, gente? Bem da nossa atualidade. Pela guerra, pela violência, pela destruição. E as pessoas ficavam muito tristes, muito arrasadas, mas, no entanto, sabiam que se existia Mara, também existia um Buda. E sabiam que um dia ele apareceria. E certa feita, então, Buda estava em meditação quando Mara se aproximou. E a Mara achou aquele homem ali. Isso foi quando o Buda se iluminou, né? Estava ali sentado, meditando, e ela então se aproximou e perguntou: o que você está fazendo aí? E Buda disse: então, não, eu estou aqui em meditação, eu estou olhando tudo, esse mundo é tão bonito, as manhãs são tão lindas, as tardes e as noites são tão belas. Eu quero do mundo apenas isso, eu não quero riquezas, eu não quero absolutamente nada, eu quero apenas estar aqui, em um estado meditativo. E Mara falou: então, tudo bem, pode ficar. Passou algum tempo e Buda então se dirigiu a Mara e disse: eu gostaria, esse mundo é tão bonito, eu gostaria de... Eu tenho 1.250 seguidores, né? Eu vou usar esse termo aqui, típico aqui da internet. E eu gostaria que eles também ficassem nesse mundo, nesse estado de meditação. Seria possível, né? Nessa contemplação do mundo, simplesmente assim, sem querer nada, sem desejar nada. E Mara falou assim: e quanto espaço você precisa para isso? E Buda disse assim: não, eu tenho aqui 3 vestes, eu vou pegar essa veste aqui de cima e eu posso jogar para o alto, e a sombra que essa veste fizer é o espaço que eu necessito para caminhar por esse mundo junto com esses 1.250 e assim praticar simplesmente a plena atenção. E aí Mara falou, pensou assim, ele vai jogar nesse manto e vai ter um pequeno espaço, não vejo problema, pode jogar. Nisso, Buda joga para o alto o seu manto, e o seu manto vai muito, muito, muito alto, tão alto que lá no alto ele se abre, e quando ele se abre, ele cobre a terra inteira. E diz a lenda que assim ele seguiu com seus 1.250 discípulos, levando a possibilidade de transformar o sofrimento em felicidade. Eu creio que essa história fala de Buda, mas na realidade nós tivemos muitos outros mantos jogados por muitos outros iluminados que passaram pela vida, como Jesus, outros tantos que espalharam, que tiveram uma abrangência menor, mas que, no entanto, tiveram a mesma intenção de levar aos corações, às pessoas, um caminho, uma verdade e uma vida diferente, para que a gente pudesse, de fato, exercer dentro de nós essa potência
que é essa sementinha tão potente que é o Deus em nós, que é essa vida que pode ser feliz, que pode ser mais do que feliz, que pode levar ao outro a possibilidade de ser feliz também. Então ele diz que tudo está aí. Eu penso que há muito, desde que a terra é terra, desde que o homem pensa e fala e se comunica e leva ao outro alguma mensagem, a gente teve iluminados que passaram deixando o caminho de transformação. Cabe a cada um de nós encontrar qual é o seu, qual a prática, qual a filosofia, qual a psicologia que cabe dentro do seu próprio coração. Mas entender que é um caminho que precisa ser percorrido com a ação. Não há a menor possibilidade de nós transformarmos a lama em lótus, transformarmos o sofrimento em felicidade, sentados esperando que a vida floresça. A vida floresce à medida que nós arregaçamos as mangas e nos empenhamos dia após dia por nós, para que realmente haja essa virada na nossa vida, que é possível para todos. Nós só precisamos realmente começar. Começar por hoje, porque hoje é o único dia que de fato nós temos nas mãos. Então eu vou agora vou ver se eu acho aqui, porque ele já se perdeu. Ver se eu acho aqui, colocar o nosso mantra. Eu nem sei, gente, ele já foi para algum lugar que eu não sei onde ele está. Vamos ver se eu acho. Isso. E nós vamos praticar para encerrar. Então eu vou pedir a vocês que sentem-se confortavelmente, se já não estão sentados confortavelmente, e dedicar agora os próximos minutinhos a assimilar isso que foi dito, a buscar dentro de si essa responsabilidade, esse que eu não abro mão, responsabilidade radical, 100% responsabilidade por estar melhor amanhã do que estive hoje, estar melhor daqui a pouco do que estive agora, e assim a gente cuidar desse nosso interior e fazer com que realmente nós possamos ser mais felizes. Não a felicidade de tudo dar certo, de tudo lindo e maravilhoso, das pessoas nos amando, nada disso, gente. Isso daí é um conto de fadas, que crianças gostam, mas adultos precisam encarar a real. A real é que a felicidade é um estado de ser. E quando ela é coletiva, como diz belíssimamente esse capítulo final, ela é maior, ela é grande, ela é amor. Então fechem os olhos, respirem fundo sobre aquilo que ainda não está muito bem dentro de você. E ao inspirar, inspire o melhor que você pode imaginar para você e para os outros. Imagine a tua vida num momento bom. Ao expirar, imagine que tudo aquilo que te incomoda, que te angustia de alguma forma, ou angustia o teu próximo, as pessoas à sua volta, esteja saindo e evaporando. Então expire esse bem e expire esse mal. Inspirando paz, expirando tudo aquilo que não te agrada nesse momento da sua vida. E devagar vai permitindo nesse estado que essas afirmações sugeridas por Thich Nhat Hanh entrem em seu coração profundamente. A meditação é a arte de usar um tipo de energia para transformar outro tipo de energia. Quando você é capaz de fazer alguém sorrir, de levar a felicidade para alguém,
É como se você fizesse não só para si, mas para o mundo todo. Então permita dizer a si mesmo que eu saiba nutrir as sementes da alegria em mim todo dia. Que eu saiba viver bem disposto, confiante, livre e assim promover a boa disposição, a confiança e a liberdade do outro. Que eu possa viver livre dos apegos e aversões, mas não ser indiferente e assim ajudar que o outro também viva livre de apegos e aversões e não seja indiferente. Que eu aprenda a me ver com olhos de compreensão e amor. E aprenda a ver os outros com olhos de compreensão e amor. Que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes da alegria e a felicidade em mim. Que eu seja capaz de reconhecer e tocar as sementes de alegria e felicidade nos outros. E assim, que eu possa inspirar o bem e nutrir este bem a cada dia, em cada gesto, em cada ação correta. E ao expirar, que eu entregue, que eu libere aquilo que não é necessário. E assim a gente vai encerrando, e vocês vão retornando devagar, abrindo os olhos. E quem sabe, indo agora ao encontro, seja virtualmente ou eu vá ao encontro de alguém, levando uma palavra, um gesto, um abraço, um perdão, um afago, um elogio carinhoso, sincero, amoroso. E com certeza nessa ação eu estarei promovendo a felicidade, que nunca é só nossa. Quando somos felizes, nós somos felizes pela humanidade inteira. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui. E vai ficar gravado. Se vocês souberem de alguém que deseja assistir, vai estar lá no YouTube. Muito obrigada, gente.